Botafogo Vitória foi 0x0, né? Ah, o Venturismo, né? Tá aí. É o time com menos gols tomados desde que o Ventura assumiu, eu acho que é isso. E aí a gente tem algumas coisas aí pra falar desse jogo. Não do jogo em si. Jogos sem tomar gol. Não, é o time com mais clean sheets. Jogos sem tomar gol, né? Acho que são 15. Porque esse jogo expõe um negócio que eu vi falando aqui, não o jogo, tá? Mas a situação que eu venho falando aqui já há muito tempo, que é a mídia barrista de São Paulo, o que eles fazem, né? As histórias que eles contam como se os outros times fossem tudo lixo, que o que importa é que é time daqui. Foi toda a cobertura 2,5 da negociação com do Danilo, né? Como se o Botafogo fosse obrigado a vender o Danilo pro Palmeiras. Porque eu vi vários jornalistas, tá? Bom, muito São Paulo falando, é um absurdo o Botafogo recusar essa oferta. Mesmo. É um absurdo. Com deles, tá entendendo? O jogador do Botafogo tá sendo pago, o Botafogo tá com seus problemas aí, sim. Flamenguista. Mas o jogador do Botafogo, ele quer um valor. O Palmeiras não tem dinheiro pra pagar o valor que o Botafogo pediu. Acabou a negociação, irmão. Os caras estão falando, não, o Botafogo não pode botar o Danilo pra jogar, senão o Palmeiras não vai conseguir contratar. Botou o Danilo pra jogar. Botou o Danilo pra jogar. E mamaram, mais uma vez. E aí... Caralho, que ódio do Palmeiras aí. Essa mídia suja daqui, entendeu? Que não respeita os outros clubes. Que não respeita mesmo, tá ligado? Então, acho muito bom que o Botafogo fez isso. Entendeu? Porque o Botafogo tinha uma oferta na mesa de 40 milhões de Zenit. É porque o Danilo não quis ir pra Rússia. Justo. Então, justo, claro. E aí é isso. Os caras ficavam lidando como se o Botafogo fosse obrigado a vender pro Palmeiras só porque o Palmeiras quer. E não é assim que funciona. Mas você acha isso bom pro Danilo? Cara, acho pra mim melhor pro Danilo é pro Palmeiras, óbvio. Eu acho óbvio que é melhor ir pro Palmeiras. Foi uma escolha horrível. E ele queria ir. E o Danilo foi muito profissional nessa brincadeira toda aí, tá? Até o Story. Então... Não, foi mal demais o Story. Ele xingou todo mundo. Ele queria ir pro Palmeiras. Mas ele, ele avacalhou com o Botafogo, pô. Você já tá avacalhando mais, tá? O Botafogo já estava mais avacalhado, essa que é a verdade. Nossa, a torcida ficou puta. Você viu o texto do Brown? O Brown ficou putaço. Com certeza. Mas o jogador do Botafogo tá jogando e agora ele, né, obviamente, tu não vai pagar 30 milhões de euros pra ele jogar 6 jogos até o fim do ano, que, né, seria a Libertadores e tal. Então não vai rolar isso. A verdade é que o Palmeiras chegou a uma proposta de quase 30 milhões de euros, mas o Botafogo queria mais dinheiro e queria menos parcelas, né? Vai sair por 12 no final do ano, é isso? Não sei quanto vai sair e tal, sei lá o que vai acontecer. Mas é o fato que essa negociação aí miou, né? Então... E o Palmeiras... O que tá saindo também é que o Palmeiras não vai atrás de outros reforços na janela. Mas a janela vai até o dia 11, né, gente? É muito tempo. Setembro, então é muito tempo. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Palmeiras já tem um time forte de fato. Vamos ver o que vai acontecer. Não, eu acho que assim, essa questão do Danilo. Eu acho que ele foi profissional de fazer o papel que, tava se esperando dele jogar, precisava dele, ele entrou e jogou. Até aí, beleza. Eu acho que ele deve muito ao Botafogo e ele não entendeu isso, assim. Cara, o Botafogo levou ele de volta à seleção, Dava. Ele tava achincalhado lá na Premier League, não tava jogando nada. O moleque puta talentoso, tem muita qualidade, foi pra Copa, a gente sabe que o cara tem muita qualidade. E pra ele, realmente, o melhor era ir pro Palmeiras. Era o melhor pro cara. Ficou no Botafogo, foi profissional. Mas o story dele me pareceu até... Vou ficar, mesmo não querendo, mas assim... Bancando um profissional que, você tá declarando... Você não precisa declarar amor pro Palmeiras, irmão. Se você estava negociando pro Palmeiras, se você queria ir pro Palmeiras, ficou claro. O torcedor entendeu. Não tem que falar nada. Entendeu? Aí quando a gente entra nessa, ele foi profissional, mas ele acabou se dispondo com todo mundo. Sabe, assim, eu acho que pegou um pouco mal pra ele, assim, ele não foi bem. E eu acho que ele tinha que ser mais grato com o Botafogo, cara. Eu acho que o Botafogo conseguiu recuperar o futebol dele, o melhor futebol dele, o futebol de seleção brasileira, um futebol que até a parada era o melhor jogador do campeonato, disparado, assim, jogando muita bola. Até porque o Palmeiras e o Flamengo são times mais coletivos. Só que quando a gente olha um cenário assim, acabou que ficou ruim pro Danilo. Não só pela fala, mas eu acho que foi o pior dos mundos que ele tava pensando. Mas eu acho que o Botafogo vai perdoar rapidinho porque eles precisam do Danilo, né? Mas você acha que o Danilo não deveria falar nada a respeito? Acho que não tinha que falar nada. Não aconteceu, entrei em campo, acabou, gente. Eu também acho. Ele ligou pra lei e falou, cara, queria ir, o Botafogo, fui profissional aqui, mas no final do... Só ele falar, porra. O Palmeiras vai querer ele daqui a pouco de novo. Com certeza. Sabe, assim, eu acho que ele não deve uma satisfação à torcida do Palmeiras. Ele não deve. Ele é jogador do Botafogo. Ele não deve uma satisfação. E eu acho que tem outro ponto... Mas daqui a pouco, quando ele for pro Palmeiras, não vai ser um problema... Não foi o Marlon Freitas que jurou amor e depois falou, vim pro time pra ganhar, não sei. Ele só ia chegar depois, vim pro time que eu queria, acabou não dando certo na outra vez e era vir agora. Pra que ele deu satisfação? Ele fez alguma coisa de errado? O Palmeiras não chegou no valor que o Botafogo queria. O que ele tem a ver? Ele não tem nada a ver. Ele abriu a negociação e falou que queria. A porra do jogador influencer, cara. Os caras se controlam. O cara quer responder. Os controla, pô. Entendeu? Porque assim, ele não quis ir pro Zenit. Saiu essa informação. Saiu a informação que ele queria ir pro Palmeiras. Simples.
Ele ficou no Botafogo porque precisou dele pra jogar. Aí se perguntasse ele falou, não, gente, a gente tava realmente negociando com o Palmeiras, acabou que não chegou o valor que o Botafogo queria, eu, infelizmente, e agora eu vou continuar no Botafogo. Até o final do ano, William. Não, vou ficar no Botafogo, vou jogar meu futebol e é isso. Ele sai daqui a pouco, 6 meses, passa rapidinho, mas meu ponto é, eu não vi necessidade do post. Eu achei, assim, nada a ver. Pega o Franklin aí falando. Deixa o empresário falar, porra. Franklin, treinador do Botafogo. Empresário pra... Entendi. Tipo, essa parada é com ele postar um story. Não é necessariamente ele se posicionar como staff. Ou, tipo, vazou por um jornalista. A minha pergunta é isso. Chegou a informação de que o staff do Danilo... Quando um jogador fala, e eu acho que não é um problema, quando tem polêmica envolvendo o nome dele. Qual polêmica Quando ele cria polêmica com o story, você acha que esse é o problema? Não, nada a ver. É porque eu acho que ele se posicionar não é um problema. Ele poderia fazer isso pela assessoria. Por tipo, dá informação pro jornalista que vai falar Danilo não quer que o Botafogo force a ida dele pro Zenit. Entendi. Mas acho que ele se posicionar é importante. Pode não ser com o story. Mas ele podia chegar no beira do campo quando perguntasse pra ele e falar, cara, eu sou profissional, o Botafogo precisava de mim, eu entrei em campo. Nem sempre acontece a nossa vontade, mas eu estou aqui pra ficar até o final do ano com o Botafogo e é isso. Vou ficar até meu contrato. Enfim, tem um contrato com o Botafogo, pode ser mais político. Aí o Franklin, tá? Dali. 2 minutos e meio. Então, olha lá. Olha a aspa. Com todo o respeito que tenho por vocês todos, até porque eu gosto de falar a verdade, porque acho que faz parte da minha função falar a verdade para vocês, porque vocês estão a fazer o vosso trabalho. Eu disse antes do jogo que vocês, jornalistas, e vou dizer vocês porque é todo mundo, não têm respeitado o Botafogo, não têm respeitado o Danilo, não têm respeitado o futebol brasileiro. E porquê é que eu digo isto? Eu acho que é uma falta de respeito as notícias que têm circulado nos últimos dias. Sinceramente. A mim não me entra na cabeça o que vocês têm feito. Vocês, eu tenho que dizer vocês porque é a imprensa toda, não me entra na cabeça. Eu todos os dias recebo links ou páginas ou o que lhe quiserem chamar, ou notícias, não é todos os dias, é a toda a hora, por causa do Danilo. O Danilo jogou, por questões regulamentares, já não pode ser transferido no ano 26 para mais nenhuma equipa brasileira. E eu chego aqui, você ainda me está a perguntar se o torcedor do Botafoguense pode estar descansado com o Danilo ou não. Eu acho que o torcedor do Botafoguense não está descansado com a imprensa, porque vocês vão continuar a falar deste assunto que a mim causa-me estranheza, sinceramente. Um atleta que nós tivemos na Copa do Mundo a representar a nossa seleção, ter sido tratado assim. A situação foi muito mal gerida da vossa parte. E como eu comecei, eu tento dizer-vos sempre a verdade, e eu não estou a dizer isto para si contra si, estou a dizer no geral. Eu tento dizer-vos sempre a verdade e procuro dizer-vos a verdade porque vocês estão a fazer o vosso trabalho. Por isso é que eu chego aqui e não estou aqui com tangas ou com floreados a andar aqui à volta. Não. O Danilo estava disponível, foi relacionado, entrou no jogo. Porquê é que não jogou de início? Não tinha condição física para. Como o Monzon não tinha. Como o Paulinho não tinha e não tem. Como o Gabriel está atrás do Arlisson nesse aspecto. Só, pura e simplesmente. Depois o treinador tem que decidir. Jogou porque o treinador entendeu que o Danilo poderia acrescentar naqueles 25, 30 minutos, já não sei quanto. Terceira pessoa do banco. O Danilo poderia acrescentar para o que o jogo estava a pedir. Apenas isso para mim, e peço desculpa pela forma como estou a responder, mas é um não assunto, a questão do Danilo. Não vai tancar o Bostil, tá? Não vai. Se vai ficar nessa... Já tá em choque com notícia de contratação. Imagina quando ele toma porrada. Joga e treina. E tipo, com a notícia verdadeira! Tem que trazer não foi verdadeira. Verdadeira. Não foi porque estavam dando que estava fechado. Não. Verdadeira que existe a negociação. Não, isso aí é uma coisa. O bagulho falou que estava fechado, eu vi muitos veículos e muitos vagabundos confirmarem isso. E era mentira. Tem isso, não. Era mentira, cara. Vagabundos. Vagabundos, pô. Vagabundo. Mas a negociação é verdade. Jornalista publicar mentira ou vagabundo? Não, mas eu posso dizer uma parada. Ele tá putinho porque teve notícia de informação que o cara tava negociando com interesse. É uma loucura. Mas não é isso, pô. É mentira, pô. E o que mais tem é isso. Não, mas é uma loucura. Não, mas ele mentira é quando não tem interesse. Isso acontece o tempo inteiro. Não, vai você falar que continuar tá fechado e não acontecendo. tava nada assinado, é mentira. Tudo bem, mas o meu ponto sobre isso, Dava, na verdade, Dava, existe uma outra situação. Pode estar fechado e o cara jogou. E aí foi desfeito o trato. Não foi nada, não existe. Não tem nem rumor falando isso aí, tá? Não, antes do jogo eles eram que tava fechado. Sim, ele não ia jogar. Era mentira, pô. Que ele não ia jogar. Não, pode ter fechado. Não, pô. Por que não?
aí ele não ia jogar, né? Não necessariamente. Não, pô, o empresário chega lá, irmão, tá fechado, acabou. Não, tudo bem, mas o Danilo poderia ser antiprofissional e falar, não vou entrar. Se o empresário falasse isso, ele falou, não, eu vou entrar, se me colocar. Não, mas não foi isso que aconteceu. Isso aí, né? Não, mas eu acho que assim, eu acho que não tem, eu acho que ele ficou totalmente descontrolado. Beleza, foi uma mentira isso aí, mas ele tá falando que há dias ele recebe informações de que não tava acontecendo. Aí, depois disso, ele falou que acha que é uma falta de respeito e tal. Legal. Aí o Danilo vai e posta story? Aí, mas falando foi depois, que queria ir, postou depois. Então, aí que é foda, pô. Aí é loucura, pô. We keep on moving along.